Fala, meu povo! Tudo na paz com vocês? Como é que você está? Como que você está espiritualmente, fisicamente? Essa fé está inabalável ou ela está abalada? Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre Reino de Deus e inteligência espiritual. Porque nesses dias, muito tem se falado sobre inteligência emocional, inteligência espiritual, e eu acredito muito que quando nós buscamos a nossa inteligência espiritual e uma inteligência emocional, muitos dos nossos problemas acabam. Mas não tem como nós falarmos em inteligência espiritual ou inteligência emocional sem nós irmos para a palavra de Deus, sem nós irmos para os princípios do reino de Deus. E eu quero compartilhar com vocês hoje aqui uma passagem da palavra de Deus que fala exatamente sobre isso, sobre a importância de nós termos essa inteligência espiritual e discernirmos aquilo que Deus está querendo nos dizer. Bom, veja o que diz no livro de Mateus 16, do versículo 5 ao 12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: o mestre está dizendo isso porque nós não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Vocês não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Bom, primeiro ponto, aqui está o grande problema da maioria das pessoas, que é não se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. Talvez você esteja numa situação que para você seja difícil, seja complicada de você enfrentar, talvez seja impossível até de você vencer. Mas eu quero dizer para você, olha para trás por um instante, se lembre de quantas coisas piores você já vivenciou, na verdade, desculpa, e você venceu. Você achou que você não ia ter capacidade, você não ia ter força para vencer, e no fim você venceu. Lembre-se de tudo aquilo que Deus ele já fez por você e do que Ele é capaz ainda de fazer. O problema é que quando nós estamos passando por adversidades, nós temos o hábito, e hábito muito ruim esse, da gente ficar discutindo coisas inúteis e ficar conjecturando o problema, e ficar pensando no problema, ficar pensando negativo. Quando você usa da sua inteligência espiritual, você vai fazer o quê? Ao invés de você gastar esse tempo, ao invés de você gastar essa energia pensando e conjecturando ali, você vai procurar buscar entender o que Deus está querendo dizer para você, o que Deus está querendo dizer para mim com essa situação. Será que Ele está falando que é porque eu não trouxe o pão? Ou será que Ele está querendo me dizer algo assim profundo? Aqui a gente vê que os discípulos, eles eram homens que eles não paravam. Eles não tinham essa de eu vou dar uma folga, eu vou tirar umas férias de Deus ou do culto. Eles estavam ali 24 horas trabalhando com Cristo incansavelmente para fazer aquilo ali acontecer. Jesus estava trazendo uma nova cultura para aquele povo, ele estava tentando plantar uma nova cultura para o povo, ele estava dizendo, olha, cuidado com esses ensinos aí, cuidado com essas coisas que eles falam aí, porque não é bem assim as coisas. E os discípulos, coitados, talvez eles estavam tão dispersos, ou até cansados talvez, que eles não tiveram capacidade de compreender aquilo que Jesus estava querendo dizer para eles. Então você percebe aqui nessa passagem que Jesus estava dizendo assim para eles, olha, tenham cuidado com a mente de vocês, tenham cuidado com aquilo que vocês pensam, tenham cuidado com o coração de vocês, tomem muito cuidado com esses ensinamentos errados, cuidado com as coisas que podem roubar poder e autoridade da sua vida. Jesus não estava dizendo sobre pão. E sabe, assim, quando às vezes Deus está querendo dizer algo tão profundo e a pessoa, ela tão rasa, tão sem discernimento nenhum, ela começa a conjecturar coisas, ela começa a entender tudo. Ao contrário, ela entende tudo, menos aquilo que Deus está querendo dizer para ela. É o que está acontecendo aqui. Isso nós não podemos permitir que aconteça na nossa vida. Nós precisamos ter, sim, sempre
a capacidade de procurar entender aquilo que Deus está querendo dizer para nós. Por mais profundo que seja, por mais difícil que seja de entender. Porque, olha, incrível, Jesus, ele pegou e respondeu para eles: olha, vocês estão achando que eu estou chateado porque vocês não trouxeram pão? Vocês não compreendem, vocês não se lembram dos pães e do quantos vocês recolheram? O problema não é esse, porque se esse fosse o problema, se o pão ali naquele momento fosse o problema, se o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde fosse o problema, nós já não teríamos um problema, porque quando aparecer esse tipo de problema, Cristo já tinha solução. Que era o quê? Que era multiplicar os pães e alimentar toda uma multidão. Mas como é que algumas pessoas não entendem que o problema delas não é o desemprego, não é familiar, não é financeiro, não é casamento, não é o seu filho, é a sua forma de reagir à vida, é a sua forma de você se posicionar nessa situação ou diante de Deus para fazer aquilo que Ele está comunicando com você, que Ele está dizendo para você que tem que ser feito. Esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Se nós não tivermos essa inteligência espiritual de discernir, de entender aquilo que Cristo está querendo nos dizer, que Deus, na verdade, está querendo nos dizer que nós precisamos fazer, nós vamos continuar patinando na vida e vamos ficar conjecturando, achando que nosso problema é outro. E não que seja algo profundo que Deus está querendo dizer. Todos esses problemas que você pode tentar me apresentar hoje, dizer: não, pastor, mas a minha vida realmente está complicada, a minha vida realmente está difícil, porque eu estou desempregado, porque eu estou passando um problema familiar, seja lá o problema que for. Eu tenho que te dizer isso hoje. O seu problema não é esse. O seu problema, sabe qual que é? É a sua falta de inteligência espiritual, é sua falta de priorizar o reino de Deus, porque a palavra de Deus, ela é clara, ela não mente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se essas outras coisas não têm sido acrescentadas na sua vida, é porque há uma falta aí, há uma falta de comprometimento da sua parte. Talvez você cumpra todos os rituais. Buscar o reino de Deus não é cumprir rituais, a gente agora vai simplesmente bater um cartão ali para a gente cumprir um ritual. Não, buscar o reino de Deus é cumprir princípios. Você cumprir princípios é completamente diferente de você cumprir um ritual. Deus, Ele quer que nós venhamos cumprir os princípios, fazer o que precisa ser feito. Então, todas as vezes que nós tentamos dizer que nós estamos passando por uma falta ou que nós temos um problema, na verdade, tudo isso que nós estamos passando é resultado da maneira que nós temos agido diante da situação. É a mentalidade que nós temos, que nós cultivamos diante dessa situação, que tem nos levado a permanecer nessa situação. Então, perceba que a partir do momento que você parar e entender que Deus não está falando para você que é porque acabou o pão, que é porque você não vai ter o café da manhã, não é o almoço, que Ele está abrindo seus ossos, que Ele está te colocando naquela situação. É porque Ele está querendo te dizer algo muito mais profundo. Veja, você acha que Deus, Ele não pode te abrir uma porta amanhã, hoje, talvez? Você acha que Deus, Ele não pode abrir o coração dessa pessoa e te dar aquilo que você quer na sua mão? Você acha mesmo que Deus, Ele não pode te dar uma saída? Claro que pode, mas o problema é que Deus, Ele não pode te obrigar a fazer o que tem que ser feito para que você mude os seus resultados. Deus, Ele não obriga ninguém a priorizar o reino dEle ou a buscar a justiça. Você percebe isso? Quem decide a forma que vai falar, a forma que vai pensar, a forma que vai se comportar, a forma que vai reagir às adversidades, às situações que nos são apresentadas, somos eu e você, nós é que decidimos. Você quer ter uma vida comum, praticando coisas comuns? Veja que na palavra de Deus, todos os grandes homens, grandes mulheres que viveram vidas incomuns, tiveram resultados extraordinários, foram pessoas que não faziam o que todo mundo estava fazendo. Muito pelo contrário, eram pessoas que faziam o que ninguém fazia. Elas alcançaram o que ninguém alcançou, fazendo o quê? O que todo mundo fazia, o que era mais fácil, o que dava. Ou não, elas sacrificavam muito. Se nós vemos na palavra de Deus, desde Abraão, já tantos homens e tantas mulheres que passaram, sacrificaram e muito para conseguir o resultado que eles tiveram. Então você acredita que sem sacrificar nada, sem se mover, sem mudar sua forma de pensar, sem mudar sua forma de reagir, sem priorizar o reino de Deus, você vai obter um resultado grande, incomum? Não vai. Então decida hoje a reagir, a priorizar o reino de Deus, a parar de procurar buscar cumprir protocolos e rituais e começar a cumprir um pouco mais dos princípios de Deus, um pouco mais dos princípios do reino de Deus, porque é isso que traz resultado. Você quer uma vida em comum?
Então faça o que é incomum, faça o que ninguém está fazendo. Eu tenho certeza que os seus resultados eles vão mudar assim drasticamente. Drasticamente, você vai começar a viver o que ninguém viveu. Se você queria uma palavra de vitória, a palavra de vitória é essa. No reino de Deus nós não ficamos pregando triunfalismo. Mas se você quer um triunfo, você quer viver um triunfalismo, que o seu triunfalismo esteja em poder se gloriar nos grandes sacrifícios que você fez para agradar a Deus. Não para ficar buscando pão, ficar se preocupando com o pão de amanhã, com a conta que você tem que pagar. Porque lembre-se, esse não é o problema. Se esse fosse o problema, você já não teria esse problema. A palavra de Deus diz que os pássaros, eles não plantam e Deus dá tudo para eles. Então perceba, você não tem problema. O seu único problema é a sua falta de comprometimento e de fazer o que ninguém faz. Porque fazer o que todo mundo faz, já tem muita gente fazendo. Então deixo aqui para você um grande beijo, um grande abraço para você. Espero que essa palavra tenha mexido aqui sua cabeça, tenha impactado seu coração para colocar você para parar para pensar um pouco. Porque eu tenho visto tantas pessoas, tenho acompanhado tantas pessoas, inclusive ovelhas minhas, que Deus tem instalado tantas situações e Deus vai tirando, elas vão sofrendo tantos prejuízos, elas não entendem que o problema delas é exatamente esse. Elas não se lembram do que Deus já fez e não têm a inteligência espiritual de entender que o problema delas não é aquela situação que elas estão vivendo, mas sim a falta de priorizar o reino de Deus e buscar a sua justiça.